Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia, bom dia. Vai chegando, vai dando o seu coraçãozinho, o seu joinha, o seu foguinho. Participa comigo aqui, me ajuda a aquecer. Hoje amanheceu um dia que meio que uma serração lascada, mas eu achei que tava frio e não tá não. 17 graus apenas, que legal. Vamos lá pessoal, coloca aqui embaixo de que cidade vocês estão me assistindo. Mas aqui tá tudo fechado, tudo fechado. Se vocês conseguissem ver, vou tentar virar aqui ver se vocês enxergam. Olha lá, tapado, tapado, tapado. Tapado de serração. Muito bonito mesmo. No frio fica tudo mais bonito, né? Mas fica frio. Fica mais bonito, mas fica frio. Pessoal, bora lá bater um papo, falar sobre cachorro. Vou tentar dar algumas dicas pra vocês sobre tosse. Aproveitando que eu tô meio gripado, meio resfriado. A minha garganta está meio inflamada. Tá difícil. Tantas semanas de lives fazendo pra vocês aqui que estou pagando com a minha voz. Mas vamos lá tentar dar conteúdo legal pra vocês, tá bom? Bora lá, quem participa comigo dá foguinho, dá coraçãozinho, dá joinha, participa aí, tá bom? Eu gosto mais de praia. É bom, a praia é muito bom, mas cansa também muita praia. Beleza? Bora lá? Então vamos lá, pessoal. Seguinte. Fiquei um tempo ausente aqui, mas já estamos de volta. Então vamos lá, pessoal. Seguinte, quero que vocês entendam o seguinte. Grande parte das vezes, quando as pessoas chegam até um médico veterinário, chegam até mim, procurando ajuda para os seus animais, dizendo que o cãozinho está com tosse. Muitas das vezes o cão, na verdade, não tem tosse, né? Então, para a gente poder falar sobre a tosse dos cães, sobre o engasgo, né? E aí começa a grande dúvida. As pessoas confundem uma tosse com engasgo, ou confundem um engasgo com tosse. As pessoas veem o cachorro vem um cachorro tossindo e acham que o cachorro está engasgado, porque a grande dificuldade é você entender que o cão, quando ele está com tosse, ele coloca o pescoço esticado à frente e ele faz como se fosse aquela mímica do vômito. Um cachorro com tosse, ele está com a garganta tão irritada que ele acaba colocando o pescoço à frente e coloca um pouquinho de espuma branca, aquela saliva esbranquiçada para fora, que na verdade não é um engasgo, né? Só que todo mundo, quando o cachorro está com a tosse, quando o cachorro está com uma traqueite, uma faringite, as pessoas acham que o cachorro está engasgado. Então é muito comum. Pessoal, doutor, por favor, me ajuda, meu cachorro está engasgado. Meu cachorro comeu um osso, tem um osso entalado, tem um osso na garganta do meu cachorro. Só que 99% das vezes isso não é verdade. Tá? A tosse e o tal do engasgo que o cachorro apresenta, grande parte das vezes se dá uma traqueite, uma inflamação na traqueia. A traqueia, para quem não sabe, é esse tubo cartilaginoso que fica aberto aqui no nosso pescoço e ele traz o ar, né, aqui dos nossos seios nasais, ele leva o ar até lá embaixo, até no nosso pulmão, tá? Ele entra aqui no tórax e vem distribuindo no nosso pulmão. Então essa traqueia, esse tubo cartilaginoso, ele dentro dele tem como se fosse um muco, tem como se fosse uma gelatina, uma gosma, que tem a função de filtrar o ar. O que acontece quando passa um ar sujo em um tubo cheio de meleca? Tubo cheio de meleca, passando o ar dentro, esse muco, olha para você ver como é que a natureza é perfeita, né? É sensacional, sem palavras. Esse tubo, ele quando passa o ar lá dentro, todas as partículas que estiverem no ar, e tiverem mais peso, ou seja, poeira, ácaro, fungos, bactérias, todos os agentes agressores, os micro-organismos que estão no ar, os componentes do ar que possam estar contaminando esse ar, até mesmo poeira e coisa e tal, tudo isso ele acaba ficando parado no muco. Então quando você respira com o nariz, não com a boca. Fecha a boca aí. Quando você faz este movimento, você está filtrando o ar. Então o ar passa por aqui no seu nariz, ele passa nos pelos do seu nariz para filtrar algumas partículas, algumas partículas. O seu nariz, os seus seios nasais também tem várias sinuosidades, aí por isso também, né? Você tem aquelas ondulações cheia de muco. Esse muco para algumas partículas ali nos seios nasais e aí vai para sua traqueia
desce aqui na sua traqueia. A primeira função é de filtrar com os pelos, filtrar com o muco e aquecer o ar. Você aquece o ar para você mandar para sua traqueia. O seu pulmão, lembra que eu sempre falo aqui para quem assiste as nossas lives aqui diariamente, a gente tem alguns órgãos vitais, entre eles o pulmão e o coração. Eles estão presos na nossa caixa torácica. A nossa caixa torácica é o ponto mais quente que a gente tem no nosso corpo. O lugar mais quente é o nosso coração, né? Então, você quer se aquecer, você deita no peito de alguém. Se você quer pegar o calor de alguém, você precisa de calor, você se deita ao peito da pessoa, que é a região mais quente, aqui é a região do coração. O pulmão está logo atrás do coração, ou seja, o pulmão é um órgão quente também, e ele precisa desse calor do coração para que ele possa aquecer o ar, aquecer o oxigênio, circular esse ar, oxigenar esse sangue, para distribuir esse sangue oxigenado e aquecido para todo o corpo. Por isso que o seu dedo consegue ficar quente, porque o sangue está circulando por aqui. E por isso que a gente toma café quente, chá quente, que é para mandar mais coisa quente para o nosso estômago, passando aqui no esôfago, aquecendo próximo do coração, para isso. Então, bora lá, ó. Então, entenda, você respirou, o ar entra aqui, ele filtra no pelo, filtra no muco que está aqui nos seios nasais, e ele aquece por aqui, vai para a traqueia, e na traqueia chega no pulmão. No pulmão ele oxigena e manda para o corpo, para chegar sangue oxigenado e quentinho para toda a parte do nosso corpo. Beleza? Quem tá me acompanhando até aqui? Daí, 2, digita aí, participa comigo aqui, 2, bora. Então, essa é a primeira função. Por que eu gosto? Por que algumas pessoas falam, ah, Arthur, você enrola demais, você fica enrolando, fala muito. Porque as pessoas não querem entender, as pessoas só querem um remédio, as pessoas só querem um remédio pronto para resolver a tosse do cachorro, para resolver o engasgo. E não é assim que funciona. Quem não aprende fica dependendo. Quem não sabe disso que eu vou ensinar para você, você fica dependendo das pessoas, dependendo do veterinário, dependendo do profissional. E aí quando o profissional não pode, quando o profissional está de férias, quando o profissional está ausente, quando não tem profissional na sua cidade, seu cachorro morre. Agora, quem assiste as lives, quem entende, quando você entende, você não depende. Se você aprender, ninguém toma isso aqui de você. Então, entenda isso, por favor. Se você entender, você descobre o que está acontecendo com o seu cachorro, com você, com qualquer um. Você entende o que está acontecendo, você resolve de forma fácil. Então, bora lá. Mais coração para mim, coração, foguinho, me ajuda aí. Então, o que acontece? Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque vocês sabendo que aqui filtra, muco filtra, o muco que está na traqueia filtra, quando ele vai acumulando muita sujeira nesse muco, ele vai fazer o quê? Ele empelota. Imagina aquele monte de sujeira que vai ficando no muco. O que acontece? Chega um ponto que ele começa a acumular. E aí ele começa a formar como se fossem pequenas bolas de muco, pequenos acúmulos de muco, que nada mais são do que o famoso catarro. O catarro que a gente tem, aquele muco verde, esverdeado, amarelado, aquela que a gente escarra, né? A pessoa que está escarrando, ela está escarrando, né? O catarro nada mais é do que eliminar o excesso de muco. O excesso de muco vem por excesso de sujeira, por excesso de bactéria, por excesso de fungo. Então, se você tem muito muco, seja no nariz, seja na traqueia, seja no pulmão, é porque tem excesso de sujeira, excesso de muco, excesso de fungo, excesso de bactéria. Entendeu? Então, não necessariamente fungo e bactéria, mas pode ter excesso de sujeira, excesso de poeira. Pessoa que mexe com tinta lá, que fica lá naquele compressor, vai respirar muita tinta, vai parar tinta nos seus seios nasais, no seu muco, na traqueia, no pulmão. Pessoa que mexe com serralheria, pó de ferro. Pessoa que mexe com serraria, pó de madeira. Tudo isso são sujeiras. Pessoa que está em lugares com muita terra, com muito caminhão passando, poeira de terra mesmo, vai respirar aquilo. Vai parar no nariz, seios nasais, traqueia e pode ir para pulmão. O corpo está toda hora produzindo muco. Quanto mais sujeira tiver, mais muco ele produz. Porque o corpo entende o seguinte: poxa, se eu ficou, foi, tá bem, tá legal, não tá? Então, quando você
tem muito muco, quando você tem muito muco, você vai puxando do nariz, você engole. Quando está na sua traqueia, não tem como você engolir, tá? Quando está na sua traqueia, não tem como você engolir, porque a traqueia ela vai para o pulmão, o esôfago vai para o estômago. Quando você puxa do nariz e você engole porque você mandou para o seu estômago. Você vai digerir esse muco que você tirou do nariz, esse muco sujo, né? Aquele muco filtrado, verde, amarelado, com sujeira, com terra, com poeira, com coisa, você puxou, engoliu e foi pro seu estômago. Vai virar fezes. Agora, aquilo que está na sua traqueia você não consegue tirar. O seu corpo fica tentando expelir, só que quando é muito ele não consegue. O que ele faz? Ele começa a dificultar a passagem do ar. Sabe quando você vai respirar e você sente a traqueia cantar? Ela faz um barulhinho cantando, você escuta barulho do ar passando, cantando na sua garganta. Isso quer dizer que tem excesso de muco. E se tem excesso de muco é porque tem excesso de sujeira. Se tem excesso de sujeira, tem excesso de muco, vai ficar engasgado, vai dificultar a passagem de ar. Se dificultar a passagem de ar, você faz o que para tirar esse ar? Você tosse. A tosse é um reflexo do excesso de muco, excesso de sujeira, que dificulta a passagem do ar pela sua traqueia. Por isso você tosse na intenção de jogar para fora esse excesso de muco. Então, a tosse é benéfica. Quando alguém está tossindo, você não pode usar um remédio para parar a tosse. Você tem que deixar que a tosse aconteça. Você tem que favorecer que a tosse aconteça. Para que quanto mais a tosse aconteça, mais limpo vai ficar o organismo do animal. Mais limpo vai ficar as vias aéreas desse animal. O problema está em eu estimular a tosse, mas não resolver a causa da tosse. Aí vem o tema da aula de hoje. Você tem que sempre encontrar o motivo pelo qual o seu animal está tossindo. Então, se você entender que seu animal está tossindo porque, poxa, tá com obra na minha casa, tem muito cimento, muita tinta, muita poeira, pedreiro lixando parede. Ou seja, o problema da tosse do meu cão é por excesso de sujeira no ambiente que está agravando o sistema respiratório dele. É muita sujeira parando na traqueia, o muco começa a aumentar e ele acaba expelindo aquilo, entendeu? Então, entenda que às vezes você olha o cachorro tossindo e ele coloca uma gosma para fora, não é porque ele está vomitando, não é porque tem alguma coisa parada ali na garganta. Ele está tossindo para tirar o desconforto respiratório. E aí a gente tem que lembrar de uma particularidade dos cães, que é assim, os cães, eles têm uma musculatura abdominal muito mais fortalecida do que a nossa. Pessoal, vocês estão me acompanhando aqui? Tá travado? Como é que tá? Digita aí, 4. Digita aí, deixa eu saber se vocês estão me acompanhando aqui. Travou, eu estou falando sozinho aqui. Os cães, eles têm uma musculatura abdominal muito mais fortalecida do que a nossa. Então eles têm uma grande capacidade de pressionar o estômago para forçar o vômito, para forçar o estômago a se contrair, e por isso ele consegue vomitar. Quando o cachorro começa a tossir demais, quando ele começa a tossir demais, essa musculatura abdominal entende que ele está tentando forçar o vômito. Então ela contrai o estômago também. Por isso ele vomita. Só que ele não vomita porque ele tem coisa no estômago. Ele não vomita porque ele tem coisa na garganta. Ele vomita porque o estômago pressionou demais e às vezes ele está vazio e ele põe para fora aquele excesso de muco que ele tinha engolido, né? Por isso muitas vezes sai apenas aquela saliva branca, aquela espuma branca. Então, na maioria das vezes, quando o cachorro começa a tossir, ele não está tirando sinais que ele tem tosse, que ele está engasgado, que tem osso parado na garganta, que ele tem alguma coisa parada. Não é. Ele está tossindo porque tem alguma divergência no excesso de sujeira no ambiente. Os seios nasais dele pode estar entupido, a traqueia dele pode estar com excesso de muco, excesso de sujeira, tá? Ou mesmo se o ambiente estiver muito frio. Porque aí olha que engraçado, o cão, ele tem os seios nasais mais longos do que o nosso. Então por isso ele teria uma capacidade maior de aquecer o ar e filtrar o ar mais do que a gente.
No entanto, o cão tem uma deficiência comparado a gente. Ele não tem glândula sudorípara. O cão, ele não dissipa o calor de outra forma no corpo. A forma com que o cachorro dissipa o calor, ele não dissipa suando, como a gente faz. Ele dissipa através da respiração. Ele abre bem a boca, coloca a língua bem para fora e respira fazendo aquele movimento. E aí isso faz a troca de calor para ele. Só que se o ambiente estiver muito frio, o clima baixar demais a temperatura, esse cão respirando pelo nariz, como os seios nasais dele é mais longo do que o nosso, ele sente congelar, ele sente um mal-estar, um certo congelamento dos seios nasais deles. Esse desconforto do clima frio para um cão que tem o focinho longo e ele sente dor, sente ficar dolorido o nariz, esse cão começa a fazer o quê? Respirar pela traqueia. O que acontece se o animal começar a respirar diretamente pela boca, né? Que vai o ar direto para a traqueia. A boca respirando, ela não tem capacidade de filtrar o ar. Você não consegue canalizar o ar e filtrar totalmente o ar. Então você manda o ar do ambiente direto para o seu pulmão, direto passando aqui para a traqueia. A traqueia, ela não tem plena capacidade de filtrar o ar. Por isso a gente tem o nariz. Primeiro a gente passa o ar pelo nariz, depois pela traqueia. Se você ficar respirando muito tempo pela boca e o ambiente estiver contaminado, ou o ambiente estiver muito frio, você vai mandar um ar frio, um ar contaminado, direto para a traqueia, que está mais próxima do pulmão. Então as chances de uma pessoa, de um cachorro, ter uma pneumonia, que é uma inflamação do pulmão, uma inflamação do pulmão, a pneumonia, se você tiver uma inflamação no pulmão, fica maior as chances se você estiver respirando pela boca, ou se o seu cachorro estiver respirando muito pela boca. Então, seios nasais obstruiu ou está dolorido com dor, seu cachorro respira pela boca. Ele respirar muito pela boca e o ar estiver contaminado ou muito frio, você pode agravar uma traqueite, uma inflamação na traqueia, tá? E, consequentemente, pode evoluir para uma pneumonia, tá? Bronquite e todas as outras ites aí da medicina. Por quê? Porque você está mandando o ar contaminado, o ar não preparado para o seu pulmão. O pulmão, ele aquece o ar. Se você manda um ar muito frio para ele, sem estar previamente filtrado, esse pulmão tem que fazer um trabalho muito pesado. Ele se esforça demais para filtrar esse ar. E aí, dá pau. Então, entenderam que antes de você sair que nem louco, querendo comprar um remédio para tosse, querendo, qual que é o remédio que eu dou? Primeiro entenda qual é a causa da tosse do seu cachorro. Se a causa é apenas sujeira, você tem que mudar o ambiente. Você tem que buscar um meio de você mudar o ambiente. Se você conseguir fazer uma inalação, ajuda. Porque o que é o processo da inalação? A inalação tem a função de umidificar os seus seios nasais e o seu trato respiratório. Então ele aumenta a capacidade de filtrar, de produzir muco dos seus seios nasais e da sua traqueia. Por isso que a inalação serve. Então, tempo muito seco e muita poeira, a inalação ajuda muito. Ela ajuda a umidificar mais o ar, umidifica mais os seus seios nasais, você consegue eliminar com mais facilidade esse muco, esse catarro. Então você puxa esse catarro aqui, você engole. Você pode engolir e é benéfico você engolir o catarro, porque você está mandando você está tirando dos seus seios nasais e está mandando para o seu esôfago. E isso acontece naturalmente. Se você reparar, constantemente o seu nariz ele fica derramando aqui, ó, o excesso de muco, derramando pela sua garganta. Você nem percebe. Mas se você ficar só parado respirando, você vê que chega uma hora vai te dar vontade de engolir. E esse engolir não é engolir saliva. Parte do que dá vontade de engolir, e você acaba fazendo movimento de deglutição, parte desse movimento é o muco, que está constantemente escorrendo aqui, tá? Que sobra do muco dos seios nasais. Quando você faz uma inalação, você favorece isso, né? Então,
você fazer um processo de inalação para o cão, seja com o aparelhinho o inalador, ou seja num banheiro com vapor, uma água fervendo que fica aquele vapor, né, embaixo de uma coberta, embaixo de uma toalha, um quarto que você consiga nebulizar mais a água, isso já ajuda a hidratar os seios nasais. E muitos casos de apenas sujeira, apenas poeira, você consegue acabar com a tosse do cachorro apenas com isso, apenas com a nebulização, inalação, umidificar o ar, porque você vai, o que seu cachorro precisa quando ele está com a tosse proveniente de meio externo, de muita poeira, de muita sujeira? Simplesmente limpar. Ele só precisa limpar, porque ele sozinho não está conseguindo limpar aquele tanto de poeira, aquele tanto de sujeira, né? Acontece muito. Casa que está em obra, rua em construção, casa mexendo com pedreiro e coisa e tal. Acontece de forma muito comum. Agora, se você percebe que na sua casa tem áreas de bolor, na sua casa tem áreas onde tem bolor atrás dos móveis, bolor embaixo dos móveis, áreas de você vê que forma aqueles fungos, aí você tem que ficar atento. Ou espuma velha, colchão velho, aquele quartinho de visita, que você entra no quartinho, vira um colchão pra lá, você já vê que o seu nariz começa a coçar. Cara, aquilo ali é o veneno que tá matando o seu cachorro. Se seu cachorro tem esse tipo de crise, quando você vai para chácara, quando você vai para sítio, quando você vai para um quartinho da bagunça, quando você vai para um lugar diferente, aí a mudança de ambiente pode ser que o ambiente seja muito contaminado com fungos ou bactérias, e aí isso agrava o seu animal. Eu tô assim por causa disso. Foi final de semana para chácara e casa muito tempo fechada, muito tempo isolada, presença de muitos pássaros, umidade alta, ou seja, a chance daquele ali ter muito bolor, ter muitas bactérias, ter muitos fungos que você não vê, porque são microscópicos, né? Não quer dizer que você é relaxado, porque sua casa tem fungo, tem bactéria, tem bolor, não é sinal de relaxo, mas se o ambiente é propício, né? Se é um ambiente úmido, ambiente muito parado, não tem tanta circulação de ar, atrás de móveis e tal, cara, vai dar pau. Vai dar pau. Então, entenda qual é a causa do problema para que você possa combater isso, tá? Para quem tem áreas como essa, igual que eu falei para vocês, vocês podem fazer uma solução natural em casa, usando o próprio vinagre, bicarbonato de sódio e água sanitária. Você vai misturar os três, tá? Uma garrafa de, pra você ter uma ideia, né? Que eu faço muito isso, para passar em lugares que fica muito tempo parado, para acabar com fungo, bolor e bactérias. Você vai usar aí 1 litro de vinagre, mais 1 litro de água. Você vai colocar em torno aí de 1 colher de sopa rasa, bicarbonato de sódio, e você vai colocar ali em torno de 2 colheres de sopa de água sanitária ali dentro. Cara, acabou. Você passou essa solução, mistura bem e pulveriza atrás dos móveis, nos cantos, forro da casa. Cara, acaba com tudo, tá? Acaba com tudo. Fungo, bactéria, bolor, toldo, área que junta muito fungo, que fica aquele banheiro, sabe? Vocês podem fazer que acaba com tudo, tá? E melhora muito, assim, meio que natural. Você fazendo isso 1 vez por semana, 2 vezes por semana, o cachorro para a tosse, melhora a sua respiração, pessoas da casa começam a respirar melhor, porque grande parte das vezes esse problema respiratório que a gente tem, que a gente fica tossindo, o excesso de produção de muco, é por conta de agente agressor. E você fica tentando tomar remédio, vou tomar antibiótico, vou tomar anti-inflamatório, e vou tomar Benegripe, e vou dar paracetamol pro cachorro, vou dar dipirona pro cachorro, vou dar não sei o que pro cachorro, vou fazer chá, não sei o que. Cara, não vai resolver, né? Eu sou adepto das condutas naturais, gosto de condutas naturais, funcionam, ajudam muito. Mas não vai resolver nunca se você não tirar a causa. Não adianta você ficar tomando remédio, tomando chazinho e gastar milhões de reais com remédio, se você não tirar a causa do problema. E se a causa do problema for fungo, se a causa do problema for bactéria, se a causa do problema for o ambiente contaminado, não vai acabar enquanto você não mudar o ambiente. Desculpa. Beleza? Quem gostou da live aqui, digita aí 10, 10, 10, 10, 10. Bora comigo, pessoal. De 7 a 11 de agosto a gente vai fazer a imersão do cão super saudável. Eu quero vocês comigo, tá? Conteúdo de qualidade, conteúdo de primeira, muito material para realmente ajudar pessoas a mudarem de vida, ajudar vocês a aprenderem a cuidar corretamente do seu cão, com aulas didáticas, com práticas, com contato próximo. Eu vou estar junto de vocês. Quem aqui já cadastrou na nossa imersão do cão super saudável? Vai ser gratuita, vai ser online.
de segunda a sexta-feira, de 7 a 11 de agosto, às 19 horas, a gente vai estar imersão do cão super saudável. Vai ser um evento fechado, somente quem tiver cadastrado vai receber nosso material, somente quem tiver cadastrado vai receber nossas aulas, nossas lives, nosso apoio. A gente vai fazer um grupo de WhatsApp, cara, vai ser demais. O negócio vai ser realmente transformador, porque eu vou dar, vocês vão ver. Vou dar uma chance pra gente poder ter um contato próximo, eu e vocês, para dar todo o suporte, todo o acompanhamento para você, pro seu animal. Vocês vão ver, vai ser um negócio muito legal. Se preparem para nossa imersão do Cão Super Saudável de 7 a 11 de agosto. Eu nunca fiz nada igual, nunca fiz nada nem parecido, nem semelhante, nem próximo disso. Mas eu tô planejando uma coisa muito legal. Beleza? Então, cadastrem lá, dicadoveterinário.com, se cadastrem. Quem não é aluno nosso ainda, seja aluno, aprenda com nossos cursos, que você vai chegar mais preparado, você vai chegar com mais mastigado para entender o que é a nossa imersão do Cão Super Saudável. Tá? Lá vai ser gratuito, você não paga nada para estar lá. Mas quem é aluno vai ter um bônus a mais lá, porque você vai entender algumas coisas que o cara que é aluno já sabe. Então, fica uma dica para vocês aí. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Obrigado pela participação de todos. Quem puder compartilhar me ajuda demais. Ótimo dia para vocês. À noite, 19 horas, estaremos de volta lá no YouTube. Valeu, tchau, tchau.